Hoje vamos analisar a Sanepar, que é a maior empresa do setor e hoje presta serviços de saneamento básico para mais de 345 cidades paranaenses. E esse vídeo foi feito com a finalidade de ajudar a ver se realmente vale a pena investir nela ou não, através dos seus fundamentos e resultados mais atualizados. E ela é uma empresa que nós já trouxemos aqui no canal, nós já analisamos, mas por conta dos seus resultados mais atuais, vamos fazer uma atualização de dados sobre ela e uma análise nova, é claro. Lembrando que essa não é uma recomendação de compra ou venda de ativos. E não importa de horário quando você está vendo esse vídeo, eu sou o Denis e agora vamos analisar a empresa Sanepar. E nesse vídeo eu vou tratar sobre uma breve história da Sanepar, composição acionária, dados da Bolsa de Valores, fonte de receita e resultado mais atualizado, que até então do quarto trimestre de 2022, já fechou o ano inteiro. Depois vamos para um histórico de lucros, fluxo de caixa, dividendos e seu endividamento, que é importante. E por fim eu faço um checklist como se fosse um resumo da empresa e também passo a minha opinião pessoal sobre investir na Sanepar. Então fica até o final de nossa análise. E o foco aqui do vídeo exclusivamente os resultados histórico da companhia e seus fechamentos anuais, então eu não vou entrar aqui nos ruídos de curto prazo do mercado. E se você gosta de acompanhar essas análises de empresas e quer ajudar o canal a crescer, já se inscreve nele e ativa o sininho das notificações, assim você não perde nenhuma análise que eu trago aqui semanalmente. Vamos começar então. A Sanepar é uma empresa de saneamento básico fundada em 1963 no estado do Paraná, com o objetivo de fornecer água potável, coletar e tratar a água do esgoto no estado. E inicialmente ela atuava apenas na capital, que era Curitiba, mas ao longo dos anos ela expandiu sua atuação para outras cidades do estado também. Então pouco a pouco a Sanepar vem expandindo seu sistema de tratamento, melhorando a autonomia, prezando pelo desenvolvimento sustentável. E ela, na verdade, é uma empresa que não para de crescer, contudo é de uma maneira mais orgânica, com um ritmo mais lento. Você não vai ver aquele boom, aquele crescimento que a gente vê em outras empresas. Ela cresce de uma maneira mais lenta também. Eu até gosto bastante dela por causa disso. Você não tem grandes surpresas assim, a menos que tenha uma intervenção governamental, mas eu vou entrar nesse mérito depois. Atualmente ela é controlada pelo estado do Paraná com 60% das ações ordinárias, 29% das ações ficam com acionistas nacionais, 10,66% com acionistas estrangeiros, ou seja, temos aqui quase 40% das ações ordinárias em free float, que é muito bacana. Agora vamos aos dados da Bolsa de Valores. O nome da empresa é Companhia de Saneamento do Paraná, código de negociação SAPR final 3 para as ordinárias, final 4 para as preferenciais e final 11 para as units. Fundação 1963, setor de atuação e utilidade pública, segmento água e saneamento, segmento de listagem nível 2, no nível abaixo do novo mercado, free float total de 79,97%, 100% de tag along nas ONPN units e valor atual de mercado 5,1 bilhões. Agora vamos às fontes de receita da Sanepar, e ela possui dois segmentos de negócios que são o tratamento e distribuição de água e coleta de tratamento de esgoto sanitário. Então o primeiro tem um sistema de abastecimento de água que envolve a captação da água bruta, tratamento, transporte, reservação e distribuição de água. E o segundo tem os sistemas de coleta de esgoto, que envolvem a coleta, transporte, tratamento final e destinação dos resíduos sólidos que são encontrados. E podemos ver nessa repartição na receita operacional do quarto trimestre de 2022 que a maior parte da receita vem da água, com 984 milhões, seguida pela parte de esgoto com 562 milhões e por fim receita de serviços. E a receita desse quarto trimestre foi de 6,7% a mais que o quarto trimestre de 2021, e no próprio release a Sanepar consta que o aumento da receita operacional se deu pelo reajuste tarifário e o crescimento dos volumes faturados de água e esgoto e do aumento de número de ligações que ela teve nesse período. Em contrapartida, a gente pode ver que os seus custos de despesas operacionais também subiram em 7,8% em relação ao mesmo trimestre de 2021. E os custos de despesas também aumentaram no resultado passado, que foi o do terceiro trimestre de 2022, que até a gente trouxe aqui no canal. Dá até para fazer uma comparação, se ver outro vídeo e depois esse de análise. Mas até então nada fora do normal, até porque se a receita aumentou é comum que os custos também aumentem na mesma proporção. Teria uma disparidade maior se a receita tivesse aumentado um pouco e os custos aumentado muito mais, ou se a receita não tivesse aumentado e os custos tivessem aumentado muito mais, mas está bem tranquilo. O maior aumento foi de custos, que a gente pode ver aqui na parte de pessoal, que aumentou em 180 milhões, e o custo de materiais também aumentou em 80 milhões.
Houve também um aumento relevante na parte de perdas na realização de créditos, com um aumento de 90 milhões anualizado e um aumento de 85 milhões nas multas ambientais da Sanepar. Sanepar, fica esperto aí com as multas ambientais para você ver, não. Com o ano fechado fica muito melhor para a gente dar uma analisada geral, e os demais aumentos e diminuições dos custos que eu acabei de falar foram mais pontuais mesmo e não tiveram grande relevância assim. Como teve uma redução do ICMS de 29% para 18%, a parte de energia elétrica veio com uma redução de 37% no trimestral, mas a energia elétrica é uma parte dos custos que geralmente a Sanepar está acostumada a repassar aos seus clientes, então é tranquilo. A gente pode ver que no terceiro trimestre de 2022 teve um aumento no custo da energia, mas ela repassa isso, não faz um reajuste tipo um reajuste tarifário, passa para nós, os clientes, aí podemos pagar. E com isso aí o custo em relação à energia é mais tranquilo. O resultado financeiro da Sanepar veio muito tranquilo mesmo, diferente de outras empresas aí que pesaram negativamente no fechamento do quarto tri. Aqui na Sanepar a gente pode ficar até aliviado, veio muito melhor. A gente pode ver aqui do lado, você está vendo aqui, até mesmo se a gente fazer algumas comparações em relação ao mesmo trimestre de 2021. E no lucro líquido, a gente pode ver também que o fechamento do ano de 2022, a Sanepar ficou no mesmo patamar do fechamento de 2021, apenas 2,2% a menos. E na parte de caixa operacional, a Sanepar também conseguiu aumentar em 33,5% frente ao mesmo trimestre do ano de 2021. E isso não é um resultado ruim não, viu? Tá longe disso, até porque o legal da Sanepar é que ela cresce bem aos pouquinhos, se tem uma defasagem, igual teve aí, é muito baixo, muito pouco, mas a tendência é que ela consiga aumentar, consiga melhorar pouco a pouco. Porque o que ela faz? Ela aumenta um pouco aí na parte de tratamento, depois vai expandindo na parte de ligações de esgoto, e com isso aí ela vai crescendo cada vez mais organicamente. E a Sanepar tem um processo de contas, de tarifas, que é um pouco complexo, mas basicamente ela tem um ciclo de reajuste anual, de revisão tarifária, e se você tiver alguma curiosidade em relação a isso, está na página 19 do release aqui do quarto trimestre de 2022. Acabou que eu não trouxe aqui para a gente não perder tempo, a gente continuar com os números aqui. E ela continua fazendo investimentos necessários nas áreas de água, esgoto e os demais investimentos, e nesse resultado trimestral a gente pode ver que ela vem mantendo uma linha do endividamento também muito tranquila, nada alavancado, já que a Sanepar também é uma empresa bem de um setor muito perene e que tem alta previsibilidade de receita. Aí você me pergunta, Denis, mas os dividendos, eles foram bons também? E é o seguinte, eu vou te explicar aqui. A Sanepar ela distribuiu 432 milhões em dividendos e JSCP no ano de 2022, que é 25% a mais do que no ano de 2021. Mas é o seguinte, ela realmente deu uma segurada nos dividendos em 2021 e foi mais prudente em 2022, porque ela teve um momento em 2021 que os custos aumentaram por causa de vários reajustes, aumento de preço de matéria-prima, energia. Aí com isso o endividamento dela também aumentou em 2021, por isso que você está vendo uns dividendos um pouco menores entre 2021 e 2022, mas já ela consegue sair dessa aí, é muito tranquilo. A governança dela tendo muita prudência em relação a isso, o que é muito bom para a empresa. Em resumo, então, ela continuou com cautela para diminuir esses custos, tanto é que no quarto trimestre ela conseguiu ficar muito mais tranquilo no aumento das dívidas. Mas é o seguinte, cara, eu não escolheria uma empresa só por conta dos dividendos não, levo em consideração outros pontos nas análises também. Só ficar essa dica aí para você. A receita da Sanepar não tem nem muito o que dizer, é quase como se fosse uma escadinha, né? Eu peguei aqui num lapso de tempo bacana para a gente ver. E como eu falei antes, ela cresce num processo mais lento, mais orgânico, mais do longo prazo, mas não deixa de entregar o crescimento. Fechou 2022 com 5,6 bilhões de receita líquida, por exemplo. E no histórico do lucro líquido podemos ver também que é mais ou menos o mesmo caminho de crescimento da receita líquida, excetuando 2020, que ficou um pouco abaixo por conta de alguns impactos de medidas mais populistas que foram tomadas durante a pandemia, e basicamente no ano de 2022 também, que ficou mais ou menos aí, a gente está vendo, no mesmo nível que 2021 de resultado. E um detalhe, o fato dela ter ficado praticamente no mesmo nível 2021 e 2022, isso não é algo ruim para ela não, até porque é muito tranquila, ela só está reajustando mesmo a esse período que ela encontra. E aí, claro, eu não podia deixar de falar da geração de caixa operacional, que por sinal cresce constantemente.
há mais de uma década, fechando com quase 2 bilhões de caixa operacional no fechamento do ano de 2022. E no Estatuto Social da Sanepar é previsto que a distribuição dos dividendos não deve ser inferior a 25% do lucro líquido ajustado, e seu dividend yield nos últimos 12 meses foram de 7,6%, mas eu já também expliquei o porquê que ela deu uma segurada nos dividendos. Porque assim, ela tem um histórico bem bacana de distribuição de dividendos, como você pode ver aqui, sendo que a sua maior distribuição foi até no ano de 2019. Eu até comentei, reiterando novamente, quando a gente viu os dividendos de 2021, sobre a situação dos custos mais elevados que ela teve no ano, sobre como ela ficou mais cautelosa esse ano de 2022, e eu acredito que mais para frente ela deve voltar a distribuir mais tranquilamente esses dividendos assim, igual estava antes. Mas ela está fazendo o que é prudente para ela mesma, na qualidade de empresa, a gestão dela, como sempre, está muito boa. Apesar de ter uma parte aí do governo, da parte de governança, mas vamos deixar isso aí para daqui a pouco. E sobre o endividamento, apesar de aqui tá parecendo que é coisa de outro mundo, tá batendo recorde de dívidas, né? 5 bi de endividamento. A verdade é que seu nível de alavancagem está muito tranquilo. Olha só, relação de alavancagem, 1,7 vezes dívida líquida EBITDA, é muito tranquilo. E desde que a Sanepar existe, ela não passou nem de 2,9 vezes dívida líquida EBITDA, o que é muito bom. E antes a gente ir para o checklist final, eu deixo a minha opinião sobre investir na Sanepar. Se você gosta de acompanhar essas análises e ações que eu sempre trago aqui no canal, deixe seu like, se inscreve nele, assim você não perde nenhuma análise e ainda me ajuda. Sem mais delongas, vamos ao nosso checklist final. Primeira coisa que nós olhamos aqui é a governança corporativa, e a Sanepar se encontra no nível 2 de governança, ou seja, um nível abaixo do novo mercado. Tem um bom free float, 100% de tag along nas ONPN Units, que eu já vou falar agora sobre as Units. Tem uma remuneração dos executivos tranquila. O que acaba com a governança, de fato, são as Units, que refletem em uma má gestão da governança nesse sentido aí. Porque quando a empresa emite as Units, ela tira liquidez das ONPN e te obriga a comprar Units. Logo, ela obriga você a comprar aquele pacote de bombinha com muito mais PN do que ON. Mas a verdade é que depois que a empresa cria as Units, o risco não está mais inteiro ativo não. Você vai continuar com todos os pontos negativos, independente de qual classe de ativos você tem. Então, levando isso em consideração, eu iria pelas Units, ou seja, pela final 11, que é a mais líquida. Aí você me fala assim, Denis, mas você não fala que não é bom comprar Unit e tal? Eu não gosto muito não, mas se for para você escolher sócio, pelo menos escolhe aquela que é mais líquida, que é melhor para você. E a cerejinha do bolo, a governança, infelizmente para mim, é que tem o governo aí como controlador e eu não gosto. Segundo ponto aqui é lucratividade, não tem nem o que falar sobre isso, lucros crescentes, margens boas, bom crescimento, é um crescimento mais lento, mais orgânico, mas é muito bom, muito constante. É inegável que ela tem uma boa lucratividade. Terceiro ponto, geração de caixa. A Sanepar tem uma forte geração de caixa, nós vimos bem isso na análise histórica, cresce ano após ano, o que é muito saudável para a empresa. E quarto e último ponto, endividamento. Apesar do histórico de endividamento mostrar que ela está batendo recorde de dívidas, como eu disse, ela está no nível de alavancagem muito tranquila. 1,7 vezes dívida líquida EBITDA é excelente para várias empresas, ainda mais ela que tem um alto nível de previsibilidade. Agora, a minha opinião pessoal sobre investir na Sanepar, e ela de fato é uma empresa em um setor assim, muito perene, que é o de utilidade pública, e que mesmo que seja num ritmo mais lento, ela continua crescendo, fazendo expansões da rede de tratamento, de água, esgoto. Todo trimestre ela cresce um pouquinho, 1%, 2%. Se acontecer uma coisa muito ruim na economia, ela consegue segurar pela perenidade. Isso no longo prazo faz uma baita de uma diferença. Mas para quem quer se tornar sócio tem que aguentar a intervenção do governo, já que ela é uma empresa estatal. Por exemplo, um caso que aconteceu até na época da pandemia foi o sancionamento da Lei 2077, que proibiu o corte por inadimplência enquanto perdurasse a pandemia, que vimos que até impactou os lucros do resultado desse ano, quando a gente viu na parte histórica também. Então a gente recentemente viu essa intervenção do governo aí no meio com viés mais populistas e que na época com certeza foi necessário, não estou falando isso não, viu? Com certeza foi necessário na época, mas fato é que isso aconteceu e as pessoas que pagaram a conta ou deixaram de pagar, a Sanepar teve que assumir uma parte desse risco e acabou sendo pior para ela em relação ao seu financeiro. Mas é um risco do setor por ser uma empresa estatal, então quem escolher ser sócio dela tem que aceitar o governo fazendo essas intervenções.
E para mim os principais pontos do setor hoje são, primeiro, a iminência de uma maior concorrência pelo marco do saneamento, e segundo, como eu disse anteriormente, o governo pode intervir com uma medida populista a qualquer momento e ter a cerejinha do bolo de novo aí, que são as units que eu não gosto. Mas seus critérios de análise entendem que não entendem a governança com um peso tão grande assim, ele leva outras coisas em consideração como lucro, crescimento, dividendos, isso aí não tem nem o que falar. A Sanepar é uma excelente empresa e se eu conseguir te ajudar de alguma maneira com essas informações e você quer acompanhar outras análises, se inscreve no canal e ativa o sininho das notificações. Um grande abraço para você e até a nossa próxima análise.